Fala pessoal, Teacher Laura passando por aqui. Hoje eu quero te dar uma dica de uma técnica que vai melhorar muito o seu listening, mas também a sua pronúncia, mas também a sua gramática, mas também é uma técnica que vai te ajudar muito a melhorar o seu inglês. E aí, tá afim? Então fica aqui comigo que hoje a gente vai ver isso. Bom, como eu estava dizendo, hoje a gente vai ver uma técnica que vai melhorar bastante o seu listening, trabalhar a sua pronúncia e te ajudar também com as questões das estruturas gramaticais. Fica tranquilo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, na verdade é muito simples, mas eu chamo essa técnica de círculo do listening. Por que um círculo? Porque a gente vai fechar o círculo em 3 atividades. Para isso você vai precisar, tome nota, de uma música do seu artista predileto. Você vai precisar de internet, telefone ou computador. Isso eu acho que você já tem. Você vai precisar de lápis, papel, caneta e qualquer coisa que você vá utilizar para escrever. Outra coisa importante é que você tenha um celular em mãos. Munidos das nossas armas, vamos começar a trabalhar. Você vai começar escolhendo a música do seu artista predileto. Pode ser qualquer música em inglês. Para quem está começando, é bem importante que você faça isso com músicas mais lentas. Mas se você gosta de hip hop e coisas desse estilo, tá liberado. E aí você vai pegar a música do seu artista predileto e você vai sentar para estudar essa música. Se você não sabe como estudar música em inglês, eu tenho algumas músicas aqui nas minhas mídias sociais onde você pode ter uma ideia. Mas o que você precisa basicamente é entender a música, trabalhar as estruturas e reconhecer as estruturas gramaticais que tem ali através do auxílio dos nossos códigos, os nossos verbos auxiliares, e você vai começar a perceber quais são as estruturas gramaticais que tem ali. Outra coisa que é muito bacana pra gente estudar em música, além de entonação e ritmo, é você perceber as contrações e reduções em inglês, muito comum na língua falada. Daí, com a sua música em mão, prestando atenção nas reduções, nas contrações, prestando atenção nas estruturas gramaticais, você vai começar a estudar a letra da música, que não necessariamente quer dizer só cantar, tá, gente? Estudar a letra da música. Começa a perceber ali algumas estruturas que você já estudou, que o seu professor já te mostrou, que você já viu sozinho. Começa a reconhecer como essas estruturas são na música. Outra coisa bem importante que a gente precisa dizer quando a gente está falando em música é o fato de, na música, os artistas têm o que a gente chama de liberdade poética. Ou seja, eles podem misturar algumas estruturas gramaticais que não estão 100% corretas na língua culta, e simplesmente para que elas façam sentido dentro da frase, para que elas caibam dentro daquela estrofe. Então, por exemplo, você pode ouvir, como a gente conhece aqui, uma música de funk, né? Beijinho, beijinho no ombro pras inimigas e não para as inimigas. Liberdade poética que o artista tem para poder fazer a música funcionar dentro daquela estrutura pensada na melodia. Então isso também funciona com o inglês, então fique atento, pode ser que lá na música que você está estudando, você veja cause ao invés de because, você veja o about com o a retirado e um apóstrofo no lugar para substituir. Então é muito comum isso ter em música. Então já aproveita e vai começando a perceber essas estruturas dentro da música que você escolheu. Beleza, tô lá, estudei a música, analisei. Traduz essa música dentro do seu inglês. Não olha, não vai no Google, não vai nesses sites de música. Traduz dentro do que você já conhece. Bom, essa música pra mim fala sobre o quê? Isso e aquilo ali. Beleza. Feito isso, aí sim você dá uma olhada lá na tradução e vê se o que você imaginou pra música faz sentido ou não. Passada essa primeira fase do nosso círculo, a gente vai para a segunda fase. A segunda fase é você continuar estudando e potencializando o que você viu na música, só que agora com inglês falado. Procura lá no Google, no YouTube, uma entrevista com o seu artista. Com o artista, né? Esse artista mesmo da música que você escolheu. Digamos que você tenha escolhido uma música do Michael Jackson. Então procura lá uma entrevista com o Michael. A ideia é que essa entrevista esteja falando da música que você escolheu. Então procura lá. Michael Jackson fala sobre a música X. Explica como a música X foi feita. Na maioria das vezes a gente sempre acha, principalmente se tratando de uma música de grande sucesso. Caso você não encontre falando sobre a música em específico, você pode simplesmente pegar uma entrevista do seu artista falando sobre a composição das músicas dele. Em geral, não necessariamente só sobre essa música. E aí você vai pegar sim, agora sim você vai precisar do seu caderno e do seu lápis. Depois que você ouvir a primeira vez
a entrevista do seu artista, opte por entrevistas curtas, até 5 minutos, 10 minutos no máximo, se você já tiver um nível de inglês um pouquinho mais avançado. Pega o lápis ou a caneta e pega o caderno e começa a fazer a transcrição dessa música. Calma, se você ainda tá bem iniciante, só tá naquela fase de pegando ainda algumas palavras e poucas estruturas, você pode simplesmente anotar em tópicos o que você tá entendendo. É bem legal que você faça isso utilizando o YouTube, porque lá você pode colocar a transcrição, a legenda em inglês e você pode retirar. Então assista esse vídeo curto 2 vezes. Uma primeira vez lá com a legenda em inglês, com áudio em inglês, e uma segunda vez retira a legenda. Faça anotação de tudo aquilo que você entendeu. Segunda fase do nosso círculo do Listen terminada. Agora vamos para a terceira e última fase. Aí você vai precisar do seu celular. Você vai pegar o seu celular e você vai gravar falando sobre a entrevista. Ou seja, você vai gravar você mesmo falando em inglês o que você achou sobre a entrevista, o que você achou sobre a música. Procure apertar a sua mente e utilizar o vocabulário que você já conhece. Utilize também, achei aquela parte da música interessante, se você não souber dizer estrofe em inglês. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que mais cabe a criatividade na hora de usar a língua do que necessariamente saber todo o vocabulário. Então, eu não sei falar estrofe, eu não sei falar refrão da música, mas eu sei falar em inglês aquela parte da música X. Então fale aquela parte da música X. Essa atividade fecha o nosso ciclo do listening. E é uma atividade extremamente importante, porque apesar de estar aí dentro dessa técnica do círculo do listening, ela é uma atividade de speaking. Ou seja, você vai ouvir, você vai pronunciar direito nas 2 primeiras etapas do círculo do listening e na terceira você vai passar para a fase ativa, porque as 2 primeiras são fases mais passivas. Então, nessa atividade, você fez listening, arrumou a tua pronúncia, estudou estruturas gramaticais importantes. Nesta mesma atividade, você fez writing, quando você escreveu lá no seu caderno tudo que você estava entendendo sobre a entrevista do seu artista predileto. E você fez speaking, tudo falando sobre o mesmo tema, tendo a mesma ideia do mesmo tema. E aí, gostou? É uma técnica muito bacana, eu costumo fazer, faço pra mim, faço com os meus alunos e quero que você aprenda, porque apesar de ter esse nome, é super simples e super boba de ser feito. Muito eficaz. Então não perde tempo, começa a fazer aí a sua técnica do círculo do listen e marca um amigo aqui nos comentários que não sabia dessa técnica e que precisa melhorar o inglês dele. See you!